Se eu te perguntasse hoje qual é a diferença das pessoas que realizam os seus sonhos, que manifestam os seus sonhos, que vivem aquilo que elas desejam viver, para as pessoas que não vivem, o que você me responderia? Eu sinto que na minha experiência, a diferença, pelo menos naquilo que eu realizo e naquilo que eu não realizo dentro da minha própria vida, tem muito a ver com como eu me relaciono com esse querer, com esse desejo. E como eu conduzo esse desejo dentro da minha própria experiência. Então, se eu me relaciono de um lugar de responsabilidade, maturidade e de concentração, onde eu concentro a minha energia, separo o tempo para isso, estudo, me aprofundo e realmente me relaciono com esse desejo, com esse querer, com esse sonho de um lugar de profundo envolvimento e de concentração energética, de direcionamento energético, é muito mais fácil daquilo se acontecer, se manifestar. E é muito mais fácil de eu descobrir se era algo que eu queria, mas realmente talvez eu não queira tanto assim, sabe? E fica muito mais leve também, porque eu entendi nesses anos de caminhada que a leveza é algo que a gente cria, não é algo que um dia vai chegar. A gente quer a leveza, mas a gente não cria a leveza. E é um movimento criado no dia a dia, sabe? Como eu me relaciono com tudo que me atravessa, como eu vou responder as coisas que me acontecem, né? Porque na maioria das vezes a gente acaba reagindo e não respondendo, e tem uma diferença muito grande aí. Quando algo se apresenta na nossa vida, e a gente reage àquele algo ao invés de a gente responder a algo. Quando a gente responde é quando a gente para, respira, realmente se conecta com aquilo e responde. E não a reação que ela é instantânea. Né? Aconteceu alguma coisa, eu já vou lá e dou uma resposta. Já vou lá, falo alguma coisa, já vou lá, mudo a minha energia, já sinto uma emoção que já, sabe? Então, tem essa diferença entre a reação e resposta, que é muito importante quando a gente está falando daquilo que nos atravessa. E agir com profissionalismo é justo isso, a gente olhar para cada experiência e responder. A gente olhar para cada desejo, para cada sonho e agir ativamente neles, né? Na sua realização. Em relação com o tempo, se entregando ao tempo das coisas, confiando de que existe um momento certo, mas fazendo a nossa parte. E quando a gente age com profissionalismo, a gente direciona tão melhor a nossa energia que parece até que sobra tempo, sabe? E também conseguimos nos conectar com o estado de flow, que é esse estado de inspiração, onde a gente consegue se relacionar com aquela experiência sem distrações. Você já passou por isso alguma vez? De você estar tão envolvido com alguma atividade que o tempo parece que ele não existe, o tempo para, sabe? E ao mesmo tempo que o tempo parece que para, ele passa tão rápido quando você vai ver, você nem comeu, nem bebeu água, nem foi no banheiro, de tão no flow que você tava com aquela experiência. Então, para mim, agir com profissionalismo é você olhar para a própria vida e realmente pegá-la pelas mãos, assim. Não, essa é a vida que eu quero viver. O corpo que eu quero ter é esse. Então, beleza. Eu vou me relacionar com todas as atividades, com todos os hábitos, com tudo aquilo que é necessário para eu ter esse corpo que eu vou me olhar no espelho e vou me sentir bem, para eu sentir que o meu organismo está saudável, né? Qual que é a relação que eu quero ter com o trabalho? Qual que é o relacionamento romântico que eu quero ter? Quero conhecer alguém? Como é que eu quero que seja? E se relacionar com isso de uma forma tão profissional, e aqui, quando eu falo profissional, não tem rigidez, não tem algo que perde, que tira a nossa espontaneidade. Pelo contrário, tem algo que nos coloca ainda mais na nossa experiência, porque nós estamos agindo com devoção àquilo que a gente quer, com profundo respeito, com uma profunda honra. Então, olha a diferença, né? Quando eu vou para academia por obrigação, e quando eu vou para academia porque eu tenho uma devoção a esse desejo, esse querer muito profundo de cuidar do meu corpo, de me olhar no espelho e me achar bonita, de entender que eu quero viver até os 120 anos de idade, porque eu quero, e eu quero fazer isso com saúde, né? Eu quero conseguir estar lá no meu 119, fazendo quase aniversário pro 120 e conseguir caminhar.
sabe? E conseguir fazer as coisas da melhor forma que eu puder. Porque eu cuidei da minha saúde desde hoje, porque eu, eu, eu fui devota desse meu querer, né? Dessa vida que eu desejo viver. Uma vida boa de se viver. E que eu entendi qual que é essa vida para mim e agi com profissionalismo, com respeito e com honra a essa vida. Tem os dias que a gente sente preguiça, tem os dias que a gente tá triste, tem os dias... Gente, não existe nada linear, eu falei sobre isso aqui, vou repetir. Existem os atravessamentos, existem os momentos, existem as fases das nossas vidas. Porém, quando a gente olha para a vida e age com responsabilidade, que não é rigidez, novamente vou repetir, mas sim um pegar a vida pelas mãos que te conduz para a realização dos seus sonhos e não só para a idealização e por manter eles na imaginação, isso muda tudo. E isso refina a nossa capacidade de realizar muito mais, de sentir muito mais satisfação, de se relacionar de uma forma muito mais bonita com a nossa experiência. Eu acredito que a nossa vida é eterna. Eu acredito que nós somos seres eternos e que nós estamos vivendo uma experiência dentro desse corpo, mas que ela é uma experiência muito pequenininha dentro de várias que a minha alma vai viver. Mas ainda que você não acredite nessa experiência, e mesmo que eu acredite nessa experiência, nessa ideia, né, de eternidade, eu sei que nesse corpo como Patrícia, vivendo nessa terra hoje, no ano de 2025, com esse corpo, com essas ideias, com as vontades que eu tenho, com as dificuldades que eu tenho, com tudo o que eu posso viver na minha vida, é só dessa vez. É só dessa vez. Não existe outra oportunidade para eu vir como Patrícia, para eu viver dessa forma. Independente do que você acredita, se você acredita na eternidade ou não, você sabe que você, nesse corpo que você está hoje, é só agora. É só desde que você nasceu até quando você se despedir do seu corpo. E é isso. E como que você quer que essa vida seja? Essa vida vai ser vivida daqui a 50 anos, 20? Ou vai ser agora? Esse é o convite que eu te faço para que você olhe e se lembre de que uma vida criativa, porque uma vida criativa, no fim, é o que significa uma vida boa de se viver, ela está sendo construída a cada instante. E a gente sabe, o que eu estou falando aqui não é novo, que nós estamos a cada instante construindo a nossa experiência, mas eu preciso lembrar que a gente tem o poder de responder à vida e de criar a nossa vida da forma que a gente quiser, a depender da nossa decisão, depender da forma que a gente escolhe se relacionar com tudo isso que nos é apresentado, com a nossa curiosidade, com a nossa capacidade de criar e com como a gente se relaciona com a gente mesmo, com o nosso coração, com o nosso corpo, com a nossa mente, com as nossas emoções, com a nossa energia. O que a gente escolhe fazer com tudo isso que a gente tem em mãos todos os dias, todos os minutos, a todo tempo. Ter uma vida criativa, uma vida boa de se viver, está nas nossas mãos nesse momento, nesse momento. Mas para isso, a gente precisa ser como profissionais da nossa própria experiência. Te vejo no nosso último capítulo.